Ai. Então vamos lá, pessoal. Hoje o motivo mais da nossa reunião é para a gente trazer um pouco do que está acontecendo, né, aqui na empresa, para onde a gente está caminhando e a importância de toda a equipe nesse processo, tá? Então, eu vou começar aqui falando um pouquinho, ó, eu trago aqui para vocês, ó, se hoje o nosso mascote estivesse entregando aqui um presente para vocês. Só que em vez do nosso mascote fosse você lá do futuro. Se você pudesse te dar um presente agora, o que você gostaria que tivesse aqui dentro da caixa? Para vocês pensarem, refletirem sobre isso. O que lá, eu me imaginando lá na frente, o que eu queria me dar de presente hoje, que hoje me faria muito feliz? Conseguem imaginar essa situação? Beleza. Então vamos lá. E se eu te disser hoje que existe um caminho que é certo, certeiro, rápido, sem custo e muito fácil de você conseguir esse presente? Eu estaria... Alguém arrisca aí? Eu estaria mentindo. Porque o que acontece? Santa Teresa d'Ávila, uma vez ela falou o seguinte, que é justo que muito custe aquilo que muito vale. E eu tenho certeza que você não pensou dentro daquela caixinha de presente um papel de bala amassado. Você pensou em algo que você projeta para a sua vida. Você pensou em algo que você, de fato, faz sentido para você. E se até hoje aquele presente não chegou, é sinal que ele custa muito. Então, Santa Teresa ela não estava mentindo, porque de fato é justo que custe muito aquilo que muito vale, porque faz sentido para a gente. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Todo esse caminho, ele pode ser leve. Ele não precisa ser sofrido. Quem aqui está sofrendo, batalhando, buscando, tentando fazer as coisas na raça para atingir aquele presentinho que está dentro lá da caixa? Está sendo na força do ódio, às vezes na força do braço, às vezes na força do grito, às vezes na força da mentira, às vezes na... Eu não sei, eu estou buscando chegar naquele presente. Só que isso pode ser leve, esse caminho pode ser leve. E aí eu posso fazer uma pergunta sincera para vocês? Fazer uma pergunta muito sincera para vocês. Se coloquem diante dessa situação. Imagina essa situação aqui para vocês, ó. Se você agora estivesse no ventre da sua mãe, com toda a experiência que você conseguiria ter lá dentro, não a experiência que você tem hoje, a experiência lá dentro. E Deus chegasse e falasse assim para você, ó, filho, eu vou te mostrar toda dificuldade, toda traição, toda frustração, como que o mundo é cruel e como que existe maldade no ser humano. Quanta corrupção existe no mundo e quanta mentira e ódio existe nesse mundo. Se Deus falasse isso para você lá dentro, você gostaria de nascer? Guarda esse pensamento, tá? Aí, essa pessoa aqui, eu vou colocar como representação de vocês agora, tá? Será que por coincidência do destino, essa pessoa aqui da imagem, ela estaria pensando a mesma coisa que você neste exato momento? Se eu pudesse ler pensamento, tá? Se eu pudesse ler, não posso, mas se eu pudesse, eu arriscaria que aquela pessoa teve alguns desses pensamentos. Tá bom, um tom de deboche.
Lá vem pegadinha. Vai, fala logo, chega de enrolação. Quer ver que é mais trabalho? Será que vai demorar a reunião? Quero só ver se eu vou ganhar mais com isso. E não menos mais importante, o que tem a ver com as calças? Toda aquela história até a gente chegar aqui. O que tem a ver com as calças? Algum de vocês teve esse pensamento aqui? Pode ser que sim. Não que eu adivinhei, mas é uma reação comum. E está tudo bem. Não é pré-julgando ninguém. É simplesmente uma reação normal. Só que você percebe que a grande maioria foi lá na frente e já pensou em infinitas coisas negativas. Todos os pensamentos ali não foi nenhum. Oba, que coisa! Foram pensamentos negativos. Isso é da nossa natureza. Entendeu agora por que o motivo da primeira abordagem? Porque lá Deus falou pra gente somente coisas ruins desse mundo. A gente optou por não nascer, optou por... Só que o que acontece? Aqui vai começar a fazer sentido com as calças. Por quê? Porque toda vez que a gente vai começar algo novo, se eu chego para você e falo, cara, durante todo esse caminho, você vai se ferrar, você vai quebrar a cara, você vai se... Só que lá no final, existe talvez uma promessa de algo muito bom. Não é assim que a maioria das pessoas encaram a vida? Nossa, que Deus lá no final da vida vai ter algo muito bom para quem muito se doar. Só que não vendem a ideia que, pô, você vai quebrar a cara, você vai não sei o que, você vai... As partes ruins, só vendem a coisa boa para vender a ideia. Então, aqui eu começo a trazer a ideia de que você pode optar por sofrer por antecipação, que é essa questão de, poxa, o que vai acontecer, o que vai dar problema, eu vou ter que trabalhar mais, eu vou ter que... E ficar somente projetando coisas e você não vive. Por exemplo, se eu quiser chegar aqui lá no meu pai, lá no fundo, eu consigo ir daqui para lá agora? É impossível. Eu tenho que fazer o quê? Dar o primeiro passo. Só que no meio do caminho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 5. Só que na lateral são 11 pessoas, que essas 11 pessoas, vamos imaginar que são pessoas que queiram me bater, que queiram me denegrir, que queiram me machucar, que queiram passar o pé para me tropeçar e cair para os outros darem risada. Percebe que no meio do caminho pode ter tudo isso? Só que o que acontece? Se meu objetivo final é lá, só que se eu pensar que somente as coisas ruins, eu vou falar assim, não, deixa meu pai lá. Aí talvez eu nunca dei esse primeiro passo para chegar nele. E aí o que acontece? Eu vou continuar reclamando das coisas que eu tenho hoje, da situação que eu estou inserido hoje, e eu não me permito experimentar essas coisas novas. Então, alguém arrisca qual que seria a pergunta correta que nós deveríamos fazer diante de cada situação nova? Alguém arrisca dizer aí qual que é? Apresentei uma situação aqui para vocês. Seja boa ou seja ruim. Toda vez que existe essa mudança, eu penso que coisas negativas. Quando, na verdade, qual é o próximo passo? Porque o que acontece? Imagina o seguinte, se aquela criança lá no ventre tivesse toda aquela informação. É nós não queríamos ter nascido, mas nós nascemos. Aí, a vida era doce quando criança. A gente criancinha, vidinha doce, coisa mais fofa. Só que o que foi acontecendo? A gente foi sendo forjado. Nós aprendemos a cair,
A gente descobriu que o passeio misterioso normalmente era para tomar vacina e a gente chorava bastante. A gente aprendeu depois que os amiguinhos podem boicotar a gente, pode fazer chacota, pode fazer bullying, pode... E durante toda a nossa vida, cada vez foi derramado um pouquinho e um pouquinho. E aí isso fez o quê? Que vocês chegassem aqui onde vocês estão hoje. Mas vocês tinham optado por não nascer se vocês soubessem de todo o processo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que hoje nós temos um caminho. Nós temos esse caminho para ser trilhado. Só que adianta eu chegar e falar para você assim, cara, o final e durante o caminho você vai fazer isso. O que vai acontecer com mais de 90% de vocês? Larga a mão, isso dá muito trabalho. Isso, consegue imaginar isso? Estou errado no meu pensamento ou não? Então, a pergunta certa é, cara, o que vai acontecer agora? Qual é o próximo passo? Então, eu não sei se vocês lembram, mas a empresa está passando por uma estruturação que ela deu início com as atividades lá com a Retemax. Vocês lembram disso? Quem está aí desde o começo, lá com a Retemax? Surgiu resultados positivos? Surgiu, não surgiu? No começo tinha dúvida ou não tinha? Tinha resistência ou não tinha? Se eles falassem tudo que ia fazer de cara, a gente teria feito o que foi feito ou não? Então, tudo existe uma metodologia, uma forma da gente ir sendo forjado, porque daí fica leve. Por exemplo, a gente cai lá quando criança, chora um pouquinho, aí depois cresce um pouco, levar um tombo, opa, já levanta ligeiro, ficou fácil. Ah, eu morria de medo de dirigir. Quem aqui já tirou carteira e está dirigindo, hoje já está dirigindo sem medo. Porque todo o processo de algo novo, ele é desafiador. Mas você vai sendo forjado dia após dia, aquilo lá vai ficando muito pequeno. No começo ele é um monstro, mas depois ele fica pequenininho. Quem dirige hoje nem pensa. Já está dirigindo de forma automática, pilotando moto ou andando de bicicleta. Para quem andou de bicicleta quando começou também caiu várias vezes, eu tenho certeza. Então hoje, da mesma forma que a Retemax trouxe melhoria significativa, a Meta hoje ela vai atuar com uma nova frente. Mas Diego, quem que é a Meta? A gente não viu ninguém aqui, a gente não falou com ninguém. Qual que vai ser essa frente que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar um processo de desenvolvimento em vendas. Aí, quem voltou aqui para a tela? Vocês. Aí, o que pode estar acontecendo? É só para vendedor, então? Ah, moleza, eu não preciso disso. O cara que é vendedor aqui fala assim, puta, já sei vender. Puxa, mais um curso de mais do mesmo. De novo essa conversa, nada que eu faço tá bom, que canseira. Eita, eu acho que eu acertei algumas, mas tá tudo bem, isso faz parte. Mas aqui, deixa eu trazer umas curiosidades aqui para vocês que são vendedores. Você sabia que a Guri tem para todos os vendedores o mesmo preço? Vocês sabiam disso? Para todo vendedor vender, vocês têm o mesmo preço, não tem? Tem? Tô assustado. Tem o mesmo desconto? Ah, Diego, para fulano consegue um pouco mais, para ciclano não e não. Cada negociação, ela existe uma margem conforme os produtos que são trabalhados. Quando produtos que deixam mais rentabilidade estão na compra, maior são as margens que é possível trabalhar numa briga. Mas o desconto padrão é o mesmo. Vamos lá. O mesmo marketing, os mesmos produtos, a mesma jornada de trabalho, as mesmas formas de entrega, as mesmas condições de pagamento. Vocês sabiam mesmo? Tem certeza que vocês sabiam disso? Hoje a gente aqui está formado por 10 vendedores, certo?
se eu fiz a conta certa, mas eu acredito que são 10 vendedores. Se tudo é igual para todo mundo, então qual seria o motivo que leva a gente a ter tamanha diferença entre cada vendedor em termos de resultado? Você sabia que se hoje a gente somasse a venda de todos os vendedores e dividíssemos exatamente por 10 vendedores, e esse valor fosse uma nova meta individual, 60% da equipe não atingia a meta. Uou! Assustador, né? Mas vamos lá. Se fosse somado todas as vendas e feito uma média por setor, que eu tenho certeza que vocês pensaram isso, teríamos outro cenário. Vamos lá, no geral, lista geral, toda a loja, 50% não atingiria a meta. Ferragens, temos 2 pessoas, 50% não atingiria a meta. Aqui 3 pessoas não conseguiriam atingir, aqui 1 pessoa não conseguiria atingir, e na veterinária também, puxa, 50% de toda a equipe não chegaria. Se pegasse somente o que a veterinária vende e dividisse por 2, e fosse a nova meta. Então, 50% não conseguiria. Ou seja, o cenário melhora, mas ele não anima. Então, vocês aprenderam qual que é a pergunta, mestre? Qual que é o próximo passo? Aquilo ali, de forma alguma, foi para atacar. Sabe aquela situação que vamos pegar isso aqui, por exemplo. Tem alguma estampa nesse copo? Tem, né? Para vocês, para mim não. Então depende de onde eu estou observando, eu não consigo enxergar o todo. E aí por que eu trouxe essas informações? Porque de repente você está no ponto onde você não consegue enxergar o todo. Então é meu papel mostrar essa realidade para vocês terem uma percepção. Então, qual que é o nosso maior objetivo com essa consultoria? É que mais pessoas consigam atingir a meta de forma leve. Ai, Diego, que viagem. Mas não é só leve, é com um método, com uma fórmula da gente poder trabalhar. E assim, todo o time ganha. Mas para isso a gente precisa seguir alguns passos, tá? Desenvolver conhecimento, habilidade e atitude. Ah, Diego, a gente já viu isso lá atrás, aquele negócio chá que o pessoal falava e tudo mais. Como é que a gente faz isso? Então, nessa situação, todos nós, a gente está no primeiro estágio, que a gente está no mesmo momento. Então, por exemplo, toda essa apresentação, eu estudei domingo, segunda, terça eu estava montando para apresentar hoje. Ou seja, tudo isso aqui para mim também é o começo. Então, o que acontece? Eu estou colocando só vocês e transferindo essa responsabilidade para vocês? Não, eu também estou estudando. Eu também estou nesse processo. Então, todos, sem exceção, devemos nos colocar como aprendizes. Ai, mas eu já sei tudo. Sabe tudo mesmo? Tem certeza? Então, assim, a gente precisa nos colocarmos como aprendizes. Então, a metodologia ela divide em 6 etapas. A primeira etapa vai ser essa gestão da mudança. Como a gente vai trabalhar isso? Depois nós seguimos para a gestão de ativação. Diego, esses nomes não dizem, não condizem com... A gente não consegue ter uma noção do que é. Eu também não. Por quê? Porque eu estou no mesmo barco que vocês. Então, eu também vou passar por todo esse processo. Lógico, por toda a experiência que eu tenho como pessoa, eu consigo
imaginar, mas de falar com absoluta certeza, eu não tenho ideia. Gestão de método, gestão de conhecimento, gestão de meta e gestão de tempo. Esses vão ser os 6 pontos que nós vamos passar junto com essa turma. Aí, como que isso vai funcionar? Ó? Antes disso, antes de começar a falar como é que isso vai funcionar, eu quero por que eu chamei toda a equipe, tá? Vocês precisam entender, e eu vou tentar ser o mais didático possível com vocês, para vocês conseguirem ver como eu estou tentando, como eu enxergo e como eu vou tentar passar para vocês. A nossa empresa, ela é formada por vários setores. Qual que é o setor que hoje o pessoal mais considera importante? É venda. Porque se não tiver venda, não entra dinheiro, a empresa não tem por que existir e fecha. Então, o que normalmente acontece com o vendedor? Ele enche o peito e fala assim, você depende de mim. É um negócio. Se o cara do compras lá, ele não fizer nenhuma compra, vocês têm o que vender? Cadê o cara do peito estufado? Se a venda que você fez, o pessoal da expedição não fizer a entrega, se o pessoal do caixa não fizer o atendimento do cliente e o saque, a emissão de nota fiscal, vocês vão tudo errado. Aí vocês estão vendendo, achando que está ganhando dinheiro, e daí eles lançaram, esqueceram de colocar o imposto, esqueceram de colocar frete, esqueceram de colocar a substituição tributária. O que acontece com o nosso preço de venda? Está errado. A gente vai conseguir vender um pouquinho no começo, mas daí o que vai acontecer? Não vai entrar dinheiro suficiente para pagar todas as contas, a gente vai quebrar. Então, conseguem enxergar a interdependência entre todos os setores para que a empresa consiga rodar? Diego, você falou tudo, não falou do RH e não falou do financeiro. Aonde é a porta de entrada para vocês entrarem dentro da empresa? É pelo RH. E o RH, ele vai também, eles estão lascados também, tá? Eles vão ter que aprender também, porque eles vão ter que estar no mesmo barco. Porque o RH que a gente teve assim até hoje foi um RH de controle. Ponto, controle de férias, controle de... E existe uma ideia em que o RH se torne mais participativo. Diego, como que é isso? Também não sei, eu não cheguei lá. Eu estou no mesmo barco. Conseguem perceber isso? Então, eu estou colocando a responsabilidade também nas minhas costas de fazer isso aqui dar certo. Então, eu estou aprendendo junto com vocês. Então, cada financeiro a mesma coisa. Se não pagar as contas, vão protestar a gente, aí a gente não vai conseguir comprar e automaticamente a gente não vai conseguir vender. Então, assim, cada um executa um papel de extrema importância. A gente precisa ter essa... Então, ninguém aqui é mais sozinho dentro da empresa se não tiver o outro. Consegue enxergar isso? Que loucura, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, esse momento vai ser disponível... Vocês devem ter recebido, tá? No e-mail de vocês, um e-mail da Meta com um login e senha que dá acesso à plataforma de ensino. Aí, todo plano de ensino, ele vai seguir um cronograma pré-definido. Eles passaram para nós assim: vocês vão fazer a gestão da mudança, a gestão da ativação e... me fugiu o terceiro nome. Mas esses são os 3 primeiros pontos que nós vamos trabalhar. Mas nessa ordem. Primeiro, gestão da mudança. Aceleração da ativação deles. Aceleração da ativação. Isso aí. Então, o que acontece?
só para vocês entenderem. Diego, mas como que vai funcionar isso aqui? Então, todo mundo vai ter que passar pelos módulos que são propostos. A cada atividade de módulo, ele tem um cronograma de 10 a 15 dias para estudar as atividades propostas. Estudar. Então, teremos reuniões rotineiras para alinharmos o desenvolvimento dessas atividades. Então, ao final de cada módulo, existe uma prova prática. Não é o Diego que faz, é da própria metodologia Meta para validar o quanto você captou do treinamento. O que é bacana para quem está fazendo faculdade ou qualquer outra atividade que necessite de hora complementar, ele emite um certificado no módulo validando quantas horas aquilo ali foi. Depois eu mostro o meu certificado que eu fiz dessa primeira parte, que é para poder apresentar isso para vocês. E aí começamos pelo modo que é acelerador de mudança. Aqui, ó, tudo bem, beleza, tudo lindo, mas o que eu ganho com isso? A gente não pode deixar de entender que isso tem importância. Porém, imagina comigo, o treinamento por si só já vale como um MBA em vendas. Por mais barato que seja um MBA, ele custa R$10.000. Por mais barato que seja, ele custa 10 mil. Então, a metodologia da Meta, ela permite que você se forme em vendas através das aulas. Eu sei que vocês também vão pensar assim, mas não faz mais que obrigação, afinal quem vai ganhar com isso é a empresa nas minhas custas. Esse pensamento é comum e eu também não julgo, é natural. Mas a gente sabe que você continua imaginando todo o caminho antes de dar o primeiro passo. O cara já pensa, puxa, vai dar errado, puxa, eu vou ter que fazer isso, puxa, vai me consumir meu final de semana, puxa, vai me consumir a minha hora da noite que eu faço alguma coisa, vai me consumir a minha hora de lazer. E aí, pode ser que surja esse pensamento aqui, ó. E se eu não quiser fazer, serei obrigado a fazer da mesma forma? A resposta é simples. Sim ou não? É sim ou é não? Alô? Alô? É sim ou é não a resposta? Eu vou ser obrigado a fazer mesmo assim? Acho que não. Isso aí. Oh, mas se vale 10 mil lá... Sim, você não é obrigado a fazer, de forma alguma. Opa. Poxa, antes de falar aquilo ali, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu tenho aqui, ó, só... 12, um pouquinho mais. 16 unidades. 16 unidades. Tá aqui, quem quiser pegar, pode pegar. Quem quiser pegar, pode pegar, gente. Tem 16. Tem 16. Quem pegou já? Quem já pegou? Quem já pegou? Quem já pegou? Ó, eu já posso falar que tem menos de 15. Menos de 12. E tá acabando, e tá acabando. E tá acontecendo, e tá acontecendo, tá acabando ali, tá quase acabando. Quem quer, quem quer, quem quer. Quem quiser pegar 2 também, pode pegar 2. Tá ali. Ninguém? Quem ficou sem bis, ergue a mão. Quem ainda não comeu o bis, que tá com ele na mão ainda? Se um dessas pessoas que não recebeu quiser um bis, você daria para ela?
Hã? Quem arrisca dar o bis aí pra pessoa? Quem? Hã? Então dá. Pera aí, a Samira deu primeiro, né? Tá, pode guardar de volta, Érica. A Samira deu primeiro. Ó. A Samira deu primeiro. Quem ainda tem o bis que quer dar o bis pro amiguinho? Quem quer? Quem quer dar o bis pro amiguinho? Hã? Pessoal, essa atividade aqui, ó, ela é muito simples, mas ela tem um impacto bem grande. No início, a gente tem a oportunidade para muitas pessoas começarem. Teve gente que começou. E aí teve um momento no meio do caminho que tinha uma dificuldade. Aquela dificuldade, puta, eu vou ter que abrir mão do meu chocolate para dar pro cara que não levantou. É egoísmo pensar assim, comecei. E aí veio a recompensa. Mas, pô, se eu soubesse que eu ia ter a recompensa, eu tinha dado o meu. Aí é que tá. A gente volta para cá. A gente vai começar um processo. Se você soubesse tudo que vai acontecer, de repente você ia falar assim, vou ou não vou. Mas tem momentos que a gente precisa acreditar, que a gente precisa dar o primeiro passo, que a gente precisa ir de encontro. E a oportunidade, ela está aqui. Então, ó, pensa comigo. Vamos lá, ó, seus colegas começam a aplicar e começam a ter resultados reais. Opa, todo mundo está com bis. Aí você fala assim, poxa, eu queria. Aí, o que acontece? Pode ser que o time dê conta de fazer toda a sua parte. E aí acaba ganhando mais com isso, dizendo pra gente que você não é mais necessário. Aí, vocês vendedores, vocês lembram disso aqui, ó? Fiz questão de colocar aqui, ó, que não precisa de mais vendedores quando foi feito alguns desligamentos, porque teria mais clientes para vocês dividirem o valor da venda e aí vocês não precisariam dividir a comissão. Não foi isso que aconteceu? A empresa fez o quê? Vocês dão conta? Beleza, nós não vamos contratar. E aí ficou aquela venda que um outro vendedor tomaria, ficou pulverizada entre os vendedores. Imagina que, poxa, o cara está com um resultado muito baixo. Ah, essa venda dele podia pulverizar, porque a gente agora com método, a gente sabe vender, a gente sabe atender, a gente daria conta de suprir. Ai, manda embora esse cara. Percebe? O risco, você não é obrigado, mas muitas vezes a tua própria equipe vai querer sacanear. Vai falar assim, a gente não precisa dessa pessoa. Então, imagina aqui só um negocinho aqui, ó. O barco saiu para navegar. Começou a andar. Aí o que acontece? Você consegue sair? Você consegue subir no barco? O barco não está mais ali no porto, não está mais no cais. Ele já está lá em alto mar. Você consegue subir? Talvez se você conseguir pegar um barquinho com um motor muito potente e mover céus e terras, talvez você consiga alcançar o navio e subir. Talvez dê. Mas de um barquinho lá no navio, você só consegue subir se quem está no navio jogar a corda para baixo. Porque não dá altura para você chegar na escada do navio. É impossível. Você só consegue subir se a equipe do navio jogar. Você tem plena convicção. Se você for aquela pessoa que eu não acredito, eu não quero, eu não vou, eu não faço... O teu time vai querer jogar a corda para você subir? Não. Mesmo que você correu atrás...
Percebe? Então, assim, não é obrigado, gente. Não é, de fato algum, de forma alguma. Isso não é obrigatório. E vocês não serão cobrados. Está fazendo, você não está fazendo? Porque não é obrigatório. Mas existe essas situações. Eu não posso ser hipócrita de mentir para vocês que vocês não correm esse risco. Mas imagina o seguinte, e se o mercado de consumo piorar? Com o que você sabe hoje? Você vai continuar a dar conta de atingir tua meta? Imagina ainda mais, digamos que o preço das coisas hoje caísse pela metade. Divide tudo que você vendeu por 2 e vê se você bateu a meta. Você vai ter que atender o dobro de cliente para conseguir fazer a mesma coisa que você fez. É mais trabalho, é mais trabalho. Então, se o cenário piora, vocês estão vendo, o mercado está puxado. A gente tem informação, por exemplo, mês passado, o Pica-Pau fechou com 30% de queda, gente. Então, assim, o mercado não está mandando beijinho, falando vem cá. Ele está... Então, o nosso objetivo é que a gente consiga caminhar junto. E aí, pensando nisso, né, dentro de todo esse processo, a gente tem os módulos. Nós da gestão, existirá módulos voltados a trabalharmos com metas de nível 1, de nível 2, de nível 3. Com o objetivo também ter metas de grupo, de 1, de 2 e de 3. Porém, como que vai funcionar, Diego? Eu sei lá. Serão construídas dentro desse processo. Então, por isso que a gente está se dedicando. Está se dedicando para pagar mais? Não, para dar condições e metodologias de vocês conseguirem atingir cada vez mais, e não só o vendedor ser beneficiado com isso, mas o grupo como um todo. É impossível, gente, a gente querer simplesmente melhorar a situação para todo mundo onde o mercado está vindo de recessão. É insanidade pensar que isso é possível. Então, a gente quer trazer e a gente está junto como aprendizes. Então, eu não sei se tem alguém aqui, acho que talvez o José, não sei se a Dani vai... Lá atrás, eu tinha vontade e um sonho, mas eu não tinha método. Era no braço. Tem alguém aqui que é dessa época aqui? Com certeza aqui, só o Zé, eu acho. Daqui... Já é mais ou menos. Zé é repositor, né? Acho que o Zé é repositor, né? Depósito, a empilhadeira está aqui, o telão aqui que a gente fez foi com um ré de lona. Era o que dava para fazer com que a gente tinha. De lá para cá já vão quase 10 anos. Então ninguém ensina método para a gente ser liderança. Ninguém ensina isso, gente. Piorou gerencial ou estratégico, que é o que a gente está tendo que ser hoje. Eu apanhei bastante de lá para cá, tentando simplesmente fazer o que eu achava que era certo. Tive acertos e tive muitos erros. Mas com tudo que eu aprendi, eu quero encurtar esse caminho para vocês não cometerem os mesmos erros. Então, se existe um método que pode ser aplicado para melhorar, cara, aproveita. Aproveita. Porque o que acontece? Se eu pegar aqui aquele bombom e falar assim, tá aqui, é R$2. E ela me dá os R$2, eu fiquei com R$2 e ela ficou com o bombom. Uma transação, ela teve o que ela quis, eu tive os R$2. Agora, se ela sabe lançar uma nota e eu chego, Tereza, me ensina a lançar uma nota? Ela me ensina a lançar uma nota.
Ela perdeu o conhecimento dela de ensinar, lançar nota, mas eu aprendi. E ninguém perdeu nada. Só que o que acontece? Se ela quebrar o pé hoje, eu posso cobrir ela. No sentido da função, tá? As quintas séries aqui. Entenderam? Então, tipo assim, cara, a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui diferente. E vocês não levarem 10 anos. Eu tô onde eu queria estar, longe de onde eu queria estar. Mas eu me pus a dar esse primeiro passo. E de lá para cá já foram alguns passos, alguns tropeços, alguns tombos, mas eu optei que desistir não era uma opção. Então, vocês estão com a faca e o queijo, olha aqui, ó. Olha as cadeirinhas, não era nem almofadada, não tinha nenhum ar-condicionado, olha só a diferença que nós temos hoje. Então, a gente tem tudo. Então, por exemplo, quem quer vir comigo nessa aventura? Uma vez eu falei, eu estou indo para uma ilha deserta. Eu não posso encontrar riqueza, posso encontrar bicho, mas eu estou indo. E quem estiver junto vai colher do que a gente tiver. Vontade eu tenho e agora a gente vai ter método. Então, essa é a proposta da meta para a gente. Da meta, a parte assessoria. É porque meta confunde com meta a ser batida, então é muita meta e a gente se perde muitas vezes. Então, eles estão vindo com todo esse know-how. Eles acreditam cegamente que existe a possibilidade, com o know-how que eles têm de todas as empresas que eles já atenderam. Só para vocês terem uma ideia, eles atendem o Grupo Massa do Ratinho, eles já atenderam Coca-Cola, eles já atenderam... do Grupo Massa. Então, assim, eles têm know-how. E eles têm a convicção que se nós fizermos o que precisa ser feito, nós conseguimos, no mínimo, aumentar em 30% nossas vendas. Se nós aumentamos em 30% as nossas vendas e não temos mais acréscimo de pessoas, você imagina, para a gente vender hoje 30% a mais, a gente consegue fazer uma conta. Pela média que cada vendedor vende, a gente precisaria hoje de umas 5 pessoas. Só que 5 pessoas a mais, hoje, com a fórmula que nós trabalhamos, só ia dividir o próprio bolo que a gente já tem. Ia ficar pior. Então, se a gente consegue aumentar e não precisa de 5 pessoas, qual que é o salário mínimo hoje de um vendedor? Base, 1.500 e alguma coisa. Se eu preciso de no mínimo 5, a gente está... Sem falar em cargos. Falando só folha. São mais de R$7.000 que a gente deixou de colocar em pessoas. Ai, Diego, você vai pôr no bolso. Quem me conhece, quem sempre pegou na minha mão, sabe que isso não é verdade. Então, eu não faço isso para explorar vocês. Eu faço isso porque quanto mais vocês tiverem capacidade de ganhar, maior é o contra-cheque que eu quero pagar. Eu não tenho problema com isso. Então, só que não depende de mim. Eu faço parte. Eu tenho que comprar, eu tenho que pensar, eu tenho que desenvolver estratégia. Eu faço parte. Mas se vocês, cada um no sua, não fizer, não adianta nada. Leonardo fazer uma venda linda, maravilhosa, pegou o cliente no colo, serviu o cafezinho, deu beijinho aqui, beijinho ali, falou, não, eu instalo para você o chuveiro lá na sua casa depois, para você não ter que gastar com o cara, para ele fechar a venda. Só que daí o cliente falou assim, entrega para mim. Aí o cara da entrega, chega lá, a casa tá limpinha, ele tá com a botina embarrada, ele vai lá, entra, suja toda a casa da mulher, porque é a mulher que liga para isso, o homem nem tanto. Então eu vou falar da mulher. Então, ela vai falar assim, puta que pariu. O cara lá me atendeu, olha esse ogro aqui que veio me entregar. Adiantou o Léo tentar encantar o cliente?
Ou vice-versa. O Léo fez um monte de cagada, mas a única empresa que conseguia entregar no dia era a gente. Aí o cara acabou optando por comprar. Só que daí o pessoal da entrega falou assim, o senhor precisa que eu descarregue onde para você? Ele falou assim, cara, olha, para mim fica melhor lá, mas eu sei que o caminhão não entra. Se você puder colocar aqui, assim, assim, assado, para mim fica... O cara faz toda a gentileza e atende. Cara. Nossa, que atendimento, que não sei o quê. Mas pergunta se ele vai falar do Léo de novo. E aí, então, assim, a gente começa a perceber a importância. Eu acho, foi o Jusenir que uma vez passou na grama da casa de uma mulher que tinha acabado de plantar a grama, foi? Ele não veio. Hã? Ele não veio, mas foi ele. Né? Eu acho que foi ele, assim. Foi lá no Caçatinho. Aconteceu essa situação e, assim, de fato, ele não fez por maldade aquilo. A gente tem plena convicção que ele não fez por maldade, foi um acidente. A mulher, porque não sei o que, eu comprei um monte aí. E eu falei assim, senhora, aconteceu, infelizmente, um acidente. Nós, como empresa, a gente pode mandar tranquilamente arrumar isso para a senhora, o nosso próprio pessoal, mas não vai ficar com a qualidade que quem era profissional plantou para você. Então, chama o pessoal, pede para arrumar e manda o custo para a gente que a gente vai pagar. Nós não queremos causar nenhum problema para você. Mandamos um vasinho com umas sementinhas dizendo que nossa experiência sejam como essa semente para plantar e dar frutos, sementinha de tempero. O que a mulher respondeu? Não precisa pagar a grama, só gera um crédito que eu vou terminar toda a minha casa com vocês. Percebe? Então, a gente precisa trabalhar essa sensibilidade de entender o cliente. Tem o cara que vem aqui e fala assim, queimou o chuveiro, eu liguei errado, mas seu patrão tem dinheiro, troca aí pra mim, cara, não sei o quê. Tô errado? Não tô errado. Tem esse cara. Esse cara fala assim, bicho, vai a merda. Mas, justamente, então, a gente tem a pessoa má intencionada. Só que a gente precisa ter esse discernimento, de fato entender. O cara não estava brigando com você hoje, Dani? O negócio da pia? Ontem? Não, foi o... Pia de 1,10? O tanque? O homem mediu o tanque e falou que o tanque estava errado. Então, assim, a gente vai ter todo tipo de situação de pessoas mal intencionadas. Só que, eu falei isso numa reunião, quando a gente consegue ser 100% transparente aqui dentro da empresa, uns com os outros, sem mentira, eu já disse para vocês, eu compro a briga com quem for. Inclusive, citei com meu pai, com a minha irmã. Estou mentindo? Eu já falei isso. Falei assim, porque eu defendo o que eu sei e tenho certeza que minha equipe não fez. Mas para eu ter essa certeza, eu preciso que você jogue limpo comigo. Porque daí, de fato, quem pega na minha mão, eu não solto. Mas precisa pegar e confiar. Então, assim, esse é um passo. Talvez não vai ter nada na ilha, mas a gente tem todas as possibilidades de... A gente já tem um ambiente bacana, a gente já tem um atendimento que, por mais que não seja o top da galáxia, é tido em Sidrolândia como um dos melhores atendimentos da cidade. Aí você fala assim, cara, mas Diego, você quer dizer que a gente não atende? Não, não é isso. É que tem formas e métodos da gente trabalhar isso. De você ser... Agora imagina o seguinte, hoje você trabalha quantas horas por dia? 8? Certo? Beleza. Imagina que sem método você consiga atender um cliente a cada 30 minutos. Quantos clientes você consegue atender no dia? 16 clientes.
esse é o máximo que você vai atender no dia. Se a gente considerar que o mês tem 30 dias, não tem 30 dias trabalhados, você vai atender no máximo quanto? 480 clientes. Esse é seu limite. Você nunca vai passar disso. Aí você tem que fazer o quê? Rezar para Jesus amado mandar um cliente que vai comprar bastante. Porque você só consegue atender 480 pessoas no mês. Agora, se com um método você consegue atender em 15 minutos, quanto você atende por hora? 4. Quanto vocês atendem no dia? 32. Quanto vocês atendem no mês? Quase 1.000 pessoas. 960 pessoas. É muito mais fácil. Aí, de repente, é aquela situação. Posso botar para encher de cliente a loja? Aí a gente investe pesado em mídia. A gente investe pesado em ação. Aí a gente bota a gente para dentro da loja. Agora, eu simplesmente botar a gente para a loja, aí está todo mundo ocupado ali, ninguém consegue dar um atendimento de qualidade. Aí a gente chega, daí o cliente não consegue se autosservir. Porque ou de repente está faltando produto, ou de repente não tem preço, ou de repente o preço está errado, ou de repente ele precisa que seja para entrega e não tem ninguém para botar para entrega e pronto. Tudo que a gente construiu de coisas boas desaba, porque daí é castelo de areia, a gente quer crescer sem ter estrutura. Então, o que a gente está fazendo? Nosso alicerce. O nosso alicerce está vindo com força, com base, com estrutura. Para quê? Para a gente poder crescer. O prédio demora quase 1 ano para sair do chão, mas depois que sai do chão, aí você começa a ver aquela coisa gigante. Mas o principal é a fundação, e é isso que a gente está fazendo, trabalhando com isso. E aí, para encerrar, meu muito obrigado pelo tempo de vocês, pela atenção de vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar. Eu tenho a humildade suficiente de responder para você se você me fizer uma pergunta sobre a metodologia e eu não souber responder. Eu ainda não vi. Eu tenho essa tranquilidade, porque eu estou me colocando como aprendiz. Eu espero também essa humildade de vocês para também se colocar como tal. Porque daí a gente vai estar o quê? Todo mundo junto. Aí, como eu não sou malvado de causar inveja para todo mundo, eu tenho bombom para vocês também. Beleza, gente? Muito obrigado.